Mais uma vez, convido você para a gente se edificar com a palavra de Deus. Fortalecer no Senhor, se revestindo do conhecimento para o nosso entendimento de uma vida firme e firmada no Senhor, alicerçados na rocha, que é Cristo, a sua palavra. Por onde nós estamos firmados em Deus, para uma vida verdadeira, de vitória, aonde seremos bem-aventurados, aonde no final vamos prevalecer e triunfar diante de todas as circunstâncias de vida que nós passamos aqui neste mundo. Diante das aflições, diante das tribulações, diante de tudo, há uma vitória final que já foi garantida. Nós temos que ser fiel a Jesus que nos deu a vitória, para que a gente possa alcançar essa vitória quando daqui sair, estando andando por Ele, guiado nele, firmado nele, submisso a Ele, fiel a Ele, esperando nele, adorando a Ele e crendo nele, guardando e praticando a palavra dele, do Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos prevalecer no final dessa caminhada. Só vai prevalecer quem está na palavra, quem se mantém na palavra, quem é prudente na palavra, quem coloca a sua vida, devoção, esperança, fé e confiança na palavra. Esses estão edificando sua vida com Deus na verdadeira rocha, aonde nós vamos estar firme diante de qualquer circunstância para chegar até o final. Não ser levado por vento de doutrina, não apostatar da fé, não ser ludibriado nem enganado pelos falsos, obreiros, os enganadores da fé, os falsificadores da palavra, não sendo conduzido, desviando da fé, seguindo doutrina de demônios, não sendo levado a viver o anátema, recebendo instrução de doutrina, de heresia, que leva o homem à perdição, mas que a gente sejamos prudentes, cuidando de nós e da doutrina de Cristo. Amém? Eu quero convidar você nesse momento para a gente trabalhar a palavra, para a gente meditar, tá bom? Vamos trabalhar a palavra. Deixa esses assuntos loucos para lá. Escuta uma coisa. Eu prego advertindo, corrigindo, repreendendo, diante de várias situações. Mas eu quero dar um conselho a vocês, meus irmãos em Cristo Jesus. Cuida de ti e da doutrina. Quem quiser viver na macumba, viva. Quem quiser se prostituir, se prostitua. Quem quiser viver a vida religiosa da igreja, viva. Quem quiser viver ritual pagão, viva. Quem quiser ser discípulo de homem, seja. Quem quiser ser escravo do sistema, seja. Quem quiser viver na mentira, na hipocrisia, no fingimento, viva. Porém, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. É isso que nós devemos fazer. E para a gente ser prudente, temos que estar cada dia nos examinando para ver se permanecemos na fé, numa vida verdadeira com Deus, numa fé verdadeira com Deus, dentro da vontade e da direção da comunhão com Deus, ou se já não fomos reprovados. É preciso a gente ser prudente e examinar a nossa vida cada dia, cada momento, nosso entendimento, nossa esperança, nossa fé, nossa direção, nossa intenção, examinar tudo. Examinar por onde? Qual é o princípio que eu tenho que usar para examinar as coisas? Qual é o crivo que eu uso para poder julgar tudo em relação a Deus? Faça tudo pela direção, submissão, obediência, sem questionar a palavra de Deus, a Jesus. Então examine se sua vida está dentro da direção de fé, dentro do caminho, andando nesse caminho
que foi instruído por Jesus, tá? Não é por instrução de ninguém, de coisa alguma. Você tem que andar no caminho, você tem que entrar na porta, você tem que estar firmado na rocha, você tem que estar guardando a palavra, você tem que estar seguindo o exemplo, você tem que estar aprendendo, você tem que ir, você tem que crer, você tem que se converter. Tudo isso é a Cristo. Tudo isso a Jesus. Faça um exame da sua vida. Seu entendimento de fé, sua regra de fé e prática que você está vivendo é dentro do que Jesus ensinou? Você está sendo devoto e praticante da palavra de Cristo ou de outras coisas? Então, eu quero convidar você para se edificar. Qual a tua esperança de salvação? É naquilo que Jesus ensinou ou é naquilo que os homens estão pregando por aí? Aonde tu estás como se fosse o local seguro, aonde tu estás guardado e protegido por Deus? Aonde tu estás? Qual é o teu entendimento? Qual é o lugar que tu estás? É em Cristo, na palavra dele, ou em alguma outra coisa que estabelecem por aí, como se fosse um lugar de salvação? Você está entendendo isso? Eu quero levar para você essa orientação, irmão. O trabalho do pregador é esse: proteger a igreja, instruir a igreja, exortar a igreja, corrigir a igreja, advertir a igreja, admoestar a igreja, levando para a igreja a palavra, não é outra coisa não. Porque a palavra, ela é perfeita para corrigir, para instruir, para repreender, para instruir todo o povo de Deus, a igreja de Cristo. Tem que ser edificada com a instrução e a doutrina da palavra de Cristo, para o crescimento na fé, para o firmamento na fé e para a perseverança na fé. Você está firmado na fé, você tem que perseverar na fé e você tem que se manter fiel até o fim na fé, perseverando na fé, estando firmado na fé. Mas o que é a fé que você tem que perseverar? O que é a fé que você tem que ser fiel até a morte? O que é a fé que você tem que ser fiel para que no final dessa fé você alcance a salvação da tua alma? Como disse Pedro 9, 1 Pedro. O que é a fé? Primeiro, você sabe o que é fé? Fé não é você viver uma crença em qualquer coisa. Isso é fé, é. Mas a fé em Deus não é essa. Não é essa a fé que Deus quer. Fé é confiar. Fé é acreditar. Fé é se entregar. Fé é dar ouvido à direção. Fé é seguir a direção. Fé é esperar na promessa. Fé é estar convicto e submisso da promessa que foi feita, sabendo que quem fez é poderoso para cumprir. Fé é tudo isso. Agora, tudo isso que eu falei tem que ser pela palavra. Você só pode esperar se for no que a palavra fala. Você só pode crer se for no que a palavra manda. Você só pode confiar na palavra. Você só pode ter a esperança, estar firmado, estar seguindo, estar sendo conduzido pela palavra de Deus. Isso é fé. É essa fé que Deus quer de nós. É essa fé que Jesus vai dizer que temos que guardar até o fim e ser fiel até a morte. Tendo pouca força, não negue o nome de Jesus. Tendo pouca força, guarde a palavra dele até a morte. Até o tempo que chegar a hora de você morrer, morra perseverando, guardando, esperando, confiando, sendo prudente na palavra. Isso é fé. É essa fé que nos leva a Deus. Não é a fé dentro de uma crença. Não é a fé dentro de obra religiosa. Não é a fé dentro de culto, ritual, objeto. Não é a fé dentro de ensino de homens, de doutrina, de conceitos filosóficos, religiosos. É a fé na palavra de Deus, em Cristo. Cristo é a palavra de Deus. É nele que devemos firmar a nossa fé. Ele é o alvo da nossa fé. Deus não manda a gente colocar a nossa fé
Em nenhum lugar, nenhum canto, nenhuma pessoa, nenhum objeto, nenhuma criatura, nenhuma divindade, nenhuma outra coisa que o povo está crendo aí. Deus nos manda colocar a nossa fé em Jesus, o seu Filho. Deus nos manda se dirigir, não é ali, aqui ou acolá, é a Jesus. Então, quero convidar você agora para a gente trabalhar isso. Interessante é que Jesus vai dar uma palavra aos judeus, um grupo religioso, né? Porque o maior confronto de Jesus para levar a verdade, a maior oposição que Jesus recebeu contra ele, que é a verdade, foi dos religiosos. Os religiosos judeus, os religiosos no tempo de Jesus, os seus compatriotas judeus, foram os maiores opositores a Cristo, a verdade de Deus. Os homens que diziam que eram de Deus, os homens que diziam que estavam em Deus ensinando, que eram representantes, e eram mesmo. Eram povo de Deus, eram sacerdotes de Deus, porque estavam na lei ainda estava em vigor o ofício sacerdotal. Mas esse povo estava perdido, se perdeu. Se apartaram de Deus. Por quê? Porque não olharam para aquilo que a palavra revelava. Não se submeteram à direção da palavra. E ao contrário, passaram a viver não mais pela palavra. Passaram a viver estabelecendo seus preceitos e levando o povo a viver uma vida com Deus não mais pela palavra, mas pelo preceito dos homens, que estabelecia a regra, o meio, o caminho para Deus. E não aceitaram a palavra. Hoje acontece a mesma coisa. Por isso que Jesus vai e diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, pois em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. Porque o povo não estava mais vivendo uma vida de fé em Deus pela palavra. O povo estava vivendo uma vida de fé, de temor, de comunhão com Deus, não pela palavra, mas pelo preceito dos homens, pelo que os homens estabeleciam. E no tempo que Jesus vem ao mundo, lá na cidade de, lá em Jerusalém, lá em Israel, os judeus estavam perdidos de Deus. Os judeus estavam sem a direção de Deus. Os judeus estavam vivendo uma vida não mais em comunhão com Deus, na direção da palavra. Eles estavam vivendo a formalidade religiosa. É por isso que o próprio Deus, usando o profeta Isaías, lá atrás, quase 600 anos antes de Cristo, Deus já vai reprovar a atitude do povo que deixaram a palavra e passaram a viver a formalidade religiosa nas suas congregações, nos seus ajuntamentos, nas suas solenidades, nos seus rituais, na sua formalidade. Esqueceram a palavra. Não se submetiam mais a uma vida com Deus, submisso à palavra. Era dentro da formalidade estabelecida pelos homens. Dentro do preceito dos homens. Tanto é que Deus vai usar o profeta Isaías para advertir o povo e reprovar os ajuntamentos do povo, as congregações, as solenidades, as reuniões, os sacrifícios, os cultos que dizia que era para Deus. Deus vai dizer: eu não suporto isso. Eu não estou no meio dessa congregação. Isso para mim é aborrecimento. Deus vai dizer ao povo dele. Se você quiser examinar, leia principalmente o capítulo 1 do livro do profeta Isaías. Você vai ver esse contexto que eu estou falando. Mas não leia só um capítulo, não. Vá ler a Bíblia. Vá buscar o conhecimento de Deus na palavra. Tire na sua vida um tempo para suprir a sua necessidade de conhecer a Deus. A sua necessidade de conhecer a Deus é você estar lendo a palavra. É você estar ouvindo a palavra. É você estar se dedicando a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. A sua necessidade de se fortalecer e conhecer a Deus não é dentro de uma busca de culto, de formalidade, de presença, de tarefa, de devoção, de vida de igreja. Você tem que ter a necessidade na sua alma, a fome e a sede da palavra. É a palavra que você tem que ser motivado a buscar.
não é entretenimento, não é culto de show, de movimento, de poder, de milagre, de cura, não. É a palavra que você tem que buscar. Quando você busca a palavra, quando você se alimenta da palavra, quando você tem o entendimento da palavra, você está revestido, você está sendo cada dia mais casa de Deus, fortalecido de Deus. Cada dia mais você está vivendo na bênção. Você cada dia mais está firme no caminho da salvação. Mas, quando você está sendo formado, instruído, conduzido, corrigido pela palavra, na palavra. Quando não, a vida formal religiosa, Deus abomina, Deus aborrece. Não leva ninguém a Deus. Todo sacrifício religioso, toda devoção religiosa, que todos os povos no mundo vivem, independente de qualquer religião, é sacrifício de tolo. É uma adoração a Deus vã. É um caminho contrário de Deus. Porque o caminho para Deus, para a vida com Deus, não é nenhuma forma religiosa. É a palavra. É na palavra, é pela palavra, é estando, se alimentando, se fortalecendo, sendo moldado. Sua mente tem que ser cheia do conhecimento, do ensino, da instrução, é da palavra. Não é de usos e costumes, de doutrina de igreja. Mas vem cá comigo. Faça isso que você vai cada dia mais estar firme, firmado, fortalecido para enfrentar os combates da vida que vem combater contra a fé. Por isso que Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé é a sua vida na direção da palavra. A fé é a sua vida firmado na palavra. A fé é a sua vida com Deus, submisso, se negando para viver a palavra. A fé é você viver com a palavra no seu entendimento, porque ela é lâmpada, ela é luz para iluminar os nossos caminhos. Amém? Então, Jesus, quando vem, houve uma grande oposição contra Jesus. Houve uma grande resistência contra Jesus. De quem foi essa oposição e essa resistência? Foi dos pecadores comuns? Foi dos roubadores? Foi dos malfeitores? Foi das prostitutas, dos prostitutos? Qual foi a maior oposição que Jesus encontrou quando ele veio como homem, pregando o evangelho para Israel? Qual foi a maior oposição que Jesus encontrou? Qual foi o maior grupo de pessoas que se rebelaram contra Jesus, combateram contra o ensino da verdade e fizeram oposição a Jesus? Quem foi eles? Os religiosos que se diziam ser representantes de Deus. Hoje, qual é o maior grupo que faz oposição à verdade do Evangelho de Cristo? Que faz oposição aos que pregam essa verdade? Aonde é que tem um grupo que combate mais contra a verdade? Estão aonde? São irreligiosos. Você vai pregar para uma pessoa que está no bar, ele ouve. Você vai pregar para uma pessoa que está se drogando, noiando, fumando crack, ele ouve. Você vai pregar para uma pessoa que está se prostituindo, ele ouve. Você vai pregar para um homossexual, ele ouve. Agora, vai pregar para o religioso, seja ele evangélico, seja ele testemunho de Jeová, seja ele mormon, seja ele católico, seja ele espírita, vai pregar para um desses religiosos, para tu ver. Eles resistem, eles tapam os ouvidos, eles endurecem o coração, eles fazem oposição à palavra, eles negam a verdade de Deus, por onde eles podem se salvar. Estão perdidos nesta vida que acha que são santos, que são mais de Deus, que estão já no céu, estão perdidos. A maioria dos religiosos. Porque tem muitos religiosos que estão se convertendo a Jesus. Está saindo do sistema. Está deixando de ser discípulo, de ser devoto a um sistema religioso para entregar sua vida a Jesus e ser discípulo, praticante da palavra de Jesus. Tem muitos religiosos se convertendo. E Jesus, quando vem, ele encontra uma grande oposição. Olha o que ele vai dizer aqui. Isso aqui que eu vou ler para você, Jesus, ele não disse
aos profanos, aos pecadores comuns. Jesus vai dizer isso aqui que eu vou ler agora para você, aos religiosos, aos líderes, sacerdote, principais, anciões, escriba, eram os homens que tinham a ciência da palavra, que pregavam, ensinavam as escrituras, que eram os representantes de Deus para o povo. Era o povo que estava mais cego. Você acredita nisso? Os religiosos estavam mais cegos do que os outros pecadores comuns, a ponto de os ladrões se converter, as prostitutas se converter, os miseráveis que viviam dentro de uma decadência na prática social, reconheceram Jesus e eles não reconheceram. Um malfeitor, um ladrão perverso que nunca tinha nenhuma coisa boa nele diante dos olhos dos homens, esse ladrão reconheceu Jesus, enquanto os santos que se julgavam mais santos do que os outros, que eram os sacerdotes, os anciões, os escribas, os fariseus, os religiosos hipócritas, que se denominavam mais santos, mais de Deus, negaram Jesus. Não creram em Jesus. Não receberam Jesus. Enquanto um ladrão crê em Jesus, uma prostituta se converte aos pés de Jesus. Um endemoniado, depois de curado, se converte a Jesus. Uma miserável com uma doença de fluxo de sangue há mais de 12 anos, se converte a Jesus. Um malfeitor, um corrupto, Zaqueu, se converte a Jesus, enquanto os religiosos faziam oposição a Jesus. Hoje é a mesma coisa, irmão? Hoje é a mesma coisa ou não? Aí, Jesus vai dar essa palavra aqui para os religiosos. Olha o que Jesus vai dizer, que isso aqui é muito importante. Eu quero convidar a sua atenção para isso aqui. É muito importante você atentar para o que a palavra nos ensina. Por aquele que vai pregar a palavra, explicando ela, aplicando ela e não trazendo interpretação pessoal na palavra. Você só é edificado assim, quando você recebe o ensino da palavra pela palavra, dentro do que a palavra está declarando. Não é dentro do que as pessoas falam com a visão, com a revelação, com poder, com emoção. É dentro do que a palavra declara. Não é dentro do que a pessoa entende na sua interpretação vã. Não sabe manejar a palavra, não sabem usar a palavra, e tem muita gente aí pregando a palavra que não está levando coisa com coisa para vocês. Vocês têm que ser prudentes. Estejam mais atentos a ouvir. Não recebam qualquer coisa. Sejam prudentes. Porque você sabia de uma coisa, eu vou te dizer aqui. Vou entrar aqui no que eu quero falar. Mas deixa eu te dizer uma coisa para entrar aqui na palavra. Sua salvação, ela não depende da tua vida religiosa. A salvação da tua alma, o teu destino eterno, não depende da tua vida de formalidade, de devoção, de consagração, de obrigação de igreja. Vivendo ritual e formalidade de culto. O destino eterno da tua alma para o céu depende do conhecimento que tu vai ter, do entendimento que tu vai ter. E esse conhecimento, esse entendimento, tem que ser pela verdade do Evangelho. Tem que ser através de Cristo. Porque, deixa eu te dizer uma coisa aqui, para você aprender. O diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja, não. Tem muitos pastores aí preocupados que o povo não saia das igrejas. Por quê? Esse é o propósito do diabo. Continuar prendendo o povo dentro de igreja. Continuar privando o povo da verdade dentro de muitas igrejas. Esse é o propósito do diabo. O diabo não está preocupado que ninguém saia da igreja, não. Porque a igreja não é o local de você estar em Deus, não. Sabe o que é que o diabo está operando, está trabalhando para que você não esteja? Não é dentro de igreja, é na palavra. Ele trabalha no seu entendimento para que você não conheça a verdade. Ele trabalha no seu entendimento para que você negue a verdade. Ele trabalha no seu entendimento para você viver o engano pensando que é a verdade. Cuidado, cuidado. Salvação não é questão de vida de igreja ali, aqui ou acolá. Salvação é questão de conhecimento e entendimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque o trabalho do diabo é cegar o entendimento dos incrédulos
para não conhecer a verdade do Evangelho. O diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja, não. Ao contrário, ele está levantando mais e 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 mais. É muita igreja. Ele está levantando mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. É muito homens, pastores, pregadores, profetas, trazendo um bocado de heresia. O diabo está levantando isso porque isso deu certo. Ele está vendo que está arrastando muita alma para o inferno. O diabo está preocupado em calar os que estão pregando o Evangelho, não é os que estão abrindo igreja. O diabo está preocupado, ele está combatendo, ele está investindo contra os profetas de Deus que estão pregando a verdade para o povo, aqui na internet, na rua, no ônibus, em casa, na praça, no trabalho, na escola, porque a palavra de Deus, ela não está presa a quatro paredes. A palavra de Deus, ela tem que ser levada, comunicada ao povo. E isso só pode acontecer por mim e você, cumprindo o papel de igreja, pregando, anunciando a quem está do seu lado, a quem está na sua proximidade, no trabalho, na escola, em casa. Esse é o trabalho da igreja. Eu e você, não é trabalho de igreja, instituição. É isso que o diabo faz. Impede você de cumprir a função de igreja. Você, como igreja de Cristo, membro dela, tem que cumprir a missão de luz. Aí o diabo pega aí. Não. Você tem que viver na igreja e cumprindo a obra da igreja. E com isso, você deixa de cumprir a obra de Cristo. A obra de Deus. Enganado que obra de Deus é a igreja. Não. Está entendendo isso? O diabo está preocupado com isso. O próprio Jesus vai dizer que esse é o trabalho do diabo, irmão. O trabalho do diabo não é tirar ninguém de igreja. É tirar a palavra de Deus do entendimento do homem. Vou repetir novamente, para você aprender. O trabalho do diabo não é tirar ninguém de igreja. Ele quer que as igrejas sejam lotadas mesmo. E ele tem levantado muitas e muitas. Porque o trabalho do diabo, o diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja. Ele está preocupado em tirar a palavra do meio do povo dentro dessas igrejas, como já tirou de muitas. Ele está preocupado, ele está trabalhando, ele está investindo para que a sua mente não seja iluminada com a luz de Deus, que é a palavra. Foi Jesus quem disse isso. Quer ver uma coisa? Abre a tua Bíblia aí, lá em Lucas capítulo 8, versículo 12. Jesus, nesse contexto aí, ele vai falar da parábola do semeador. E depois ele vai explicar aos discípulos o que significa a parábola. E vai dar o sentido de cada explicação. E Jesus vai dizer que os semeadores são aqueles que semeiam, que lançam a semente. Essa semente é a palavra de Deus, está entendendo? Essa semente é a palavra de Deus, aqueles que pregam. E aí Jesus vai dizer que as terras, que cada uma recebe de uma forma a semente, são as pessoas que recebem a palavra de Deus, cada um com uma atitude diferente. Uns crê, mas depois não dá importância. Outros se alegram, crê, mas depois com os desejos do pecado novamente, não estão dispostos a se negarem. Outros aceitam e perseveram nela, esses que vão dar fruto. E isso aí Jesus vai falar que são o comportamento, a reação das pessoas diante da palavra que recebem. E o mais interessante é agora, que Jesus vai dizer, e depois que a semente é semeada na mente do entendimento das pessoas, aí Jesus vai dizer agora, vem o diabo, olha para aí o trabalho de Satanás qual é. Olha qual é a investida do diabo na vida do ser humano, na vida do povo de Deus. Jesus vai dizer, dê uma lidinha lá. Estou explicando aqui o texto dentro do contexto, lá do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 12. Nesse texto aí Jesus vai dizer, depois vem o diabo e tira, olha o que Jesus vai dizer, e tira a palavra do coração para que não se salve crendo na palavra. Você não entendeu o que Jesus falou. Eu vou repetir para você. Você já captou aí o ensino, a instrução, a advertência? Você já tem a mente aí absorvendo o que Jesus está ensinando aí para a gente aprender? Vou explicar a você. Jesus ele dá a parábola do semeador, vai explicando cada ponto, cada detalhe, cada situação. O semeador é aquele que prega a palavra, a semente é a palavra que é pregada, as terras são as pessoas que ouvem a palavra, cada um recebe de uma forma, e Jesus vai dizer agora, depois desse trabalho do semeador, o diabo agora vai trabalhando nas pessoas. Para quê? Para tirar a palavra. Se você deixar o diabo tirar a palavra do seu coração, você vai se perder.
Se você deixar o diabo enganar você e você deixar a verdade e seguir o engano de Satanás, você vai se perder. Porque esse é o trabalho do diabo. Não é tirar você de igreja, é tirar a palavra do seu entendimento. É tirar o conhecimento da verdade do seu entendimento. É fazer você não conhecer a verdade de Cristo e ficar preso na mentira dos homens como se fosse verdade de Deus. Jesus vai dizer, depois vem o diabo. O diabo ele trabalha nisso, ele está preocupado com isso, tirar a palavra da minha e da sua compreensão. Tirar a palavra do nosso coração. Coração fala aqui, ó. Coração não fala desse bolo de carne aqui que bombeia o sangue. Coração, quando a Bíblia fala de coração, fala daqui, do entendimento, sentimento, atitude, pensamento, razão, intelecto, do entendimento. Tá entendendo? E o diabo trabalha aqui também, ó. O diabo trabalha na mente humana. Da onde sai toda a faculdade de entendimento, conhecimento, atitude, pensamento, tudo. E Jesus vai dizer que o diabo, ele trabalha para tirar a palavra do entendimento do homem. Agora, olha o objetivo. Porque Satanás quer tirar a palavra, não deixa o homem crer na palavra, faz o povo deturpar e desviar da palavra. Olhe por qual objetivo. Jesus vai dizer, depois vem o diabo e tira-lhe a palavra do coração daqui, para que eles não se salvem crendo na palavra. O que é que eu aprendo aqui? Salvação não é dentro de igreja. Salvação não é dentro de devoção de igreja. Salvação não é sendo batizado, não é guardando o sábado, não é dando dízimo, não é vivendo uma escravidão submisso a um sistema religioso. O que é que eu aprendo aqui? Salvação é você crendo na palavra, e a palavra tem que ser pregada, e você tem que ter ouvido para ouvir, e crer na palavra de Deus enquanto é tempo para que você seja salvo. Por que salvo? Porque quando você crê na palavra, segue a direção dela, você segue o caminho da salvação. Está entendendo? E o caminho da salvação é conduzido pela palavra. É lâmpada e luz para guiar os nossos pés e caminho. A palavra de Deus. Por isso que o diabo trabalha para tirar a palavra do coração do povo. Do entendimento do povo. Meus amados irmãos, o que tem de pessoas aí vivendo heresia não é brincadeira. E o pior não é nada. Em nome de Deus. O que tem de homens dizendo que é profeta, pastor, pregador, apóstolo, ancião, arcanjo, não sei o quê, pregando, dizendo que é doutrina santa, que é a verdade, que é a revelação de Deus. O que tem de homens aí pregando uma doutrina que vai de encontro ao evangelho de Cristo. O que tem de homens aí pregando um movimento, levando o povo a viver prática, devoção, movimento, ritual, que é paganismo, que leva o povo a sair da verdade do evangelho, não é brincadeira, irmão. Não é brincadeira. E nós, como profeta de Deus, temos que protestar, irmão. Nós, como profeta de Deus, temos que reprovar todo esse conceito maldito formado em nome de Deus, dentro da mentira dos homens, tirando o povo do caminho da salvação. Nós temos que pregar a verdade de Deus para desconstruir toda essa estrutura religiosa maldita que está sendo aí pregada e ensinada ao povo como se fosse verdade de Deus. Nós, os verdadeiros profetas de Deus, pregadores, enviados de Deus para ministrar a palavra, nós temos que cumprir o nosso ofício, o nosso papel, a incumbência que nos foi dada. Pregar a verdade, combater o combate da fé, levar a palavra de Deus para iluminar a mente dos que estão dentro da escuridão, privados do conhecimento da verdade. Apostatados da fé, para que voltem enquanto é tempo. O que tem de doutrina aí sendo levantada, o que tem de pessoas dentro, nas igrejas, na internet, nas ruas, nos ônibus, em todo lugar, o que tem de pessoa se levantando como pregador, pregando mentira e heresia, não é brincadeira não, meus irmãos. O caso é muito mais sério. Satanás, ele é estratégico. Satanás, ele é sutil. Satanás, ele sabe qual é os meios que ele usa para enganar o povo de Deus. Por isso que Deus vai dizer, vigiai, meu irmão. Não tenha medo do diabo, não. Jesus mandou vigiar com ele. Por isso que Paulo vai dizer, meus irmãos, sejam sóbrios, vigiem, porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Meu irmão, o diabo, ele sabe trabalhar para destruir a minha e a tua vida. E a minha e a tua vida não está firmada e protegida e guardada em Deus dentro de igreja, não. É na palavra. Se eu e você não estiver na palavra, que é o poder de Deus, que é o nosso escudo forte, que é a espada do Espírito, que é a rocha onde devemos estar firme, nós estamos perdidos e não sabemos. Muitos estão mortos e não sabem, porque não estão mais na palavra.
Todo o conceito de fé, de entendimento, de doutrina, de prática, de devoção que eles vivem não é pela palavra, não é dentro da doutrina de Cristo, do Evangelho Santo de Jesus. É dentro da formação religiosa onde estão. Dentro do sistema. Cuidado, irmãos. Os maiores opositores a Jesus foram religiosos. Agora eu vou dar a palavra aqui para encerrar, para essa live não ficar muito grande, muito extensa. Eu me preocupo muito em cuidar do tempo, para não expandir muito. Mas olha, vem comigo aqui. Olha que coisa maravilhosa a gente vai aprender aqui. E advertindo ao mesmo tempo a cada um de nós, para analisar, para não viver esse erro aqui. Olha o que Jesus vai dizer aos fariseus. Os judeus que combatiam contra Jesus. Os judeus religiosos. Olha o que Jesus vai dizer no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 37 ao 40. Vamos fazer essa leitura. Mas eu sempre lhe oriento, leia a Bíblia. E comece buscando conhecimento de Deus no Novo Testamento, para conhecer de Cristo. Jesus disse, aprender de mim. Você só aprende de Jesus conhecendo o que ele ensinou, trouxe, falou e revelou nos 4 evangelhos. E a partir daí, você vai seguir as cartas apostólicas para receber a doutrina que foi dada à igreja. Amém? Então, vem para cá. Vem para cá. Olha o que Jesus vai dizer. João, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5, versículo... Eu estou lendo aqui o versículo 37 ao 40. Vamos ler. O Pai que me enviou, ele mesmo testifica de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. Versículo 38. E a sua palavra não permanece em vós. Jesus está se dirigindo aqui aos judeus, aos religiosos. Porque aquele que ele enviou, vocês não crêem nele. Vocês não crêem nele. Não tem como vocês estar em Deus, ser de Deus, se não crê naquele que ele enviou. Agora, olha o que Jesus vai dizer no versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vocês têm o cuidado de encontrar nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Versículo 40, Jesus vai dizer. E vocês não querem vir a mim para terem esta vida. Lemos a palavra. Glória a Deus. Mas se você não explicar, não serve de nada. Você tem que absorver o que a palavra ensina. Tem que aplicar esse ensinamento para a minha edificação no tempo de hoje. Eu tenho que tirar aqui o sumo do ensino para a minha vida atual hoje. Para eu poder estar prudente, conhecendo o que a palavra nos adverte. Então vamos agora explicar. Jesus vai chegar no versículo 37, vai dizer assim, o Pai que me enviou, ele mesmo testifica de mim. Bem, Jesus, ele veio enviado de quem? Quem enviou o Filho? O Pai. E quem é que traz o povo? Quem é que mostra o povo esse Filho? Quem é que mostra? O Pai. Quem testemunhou do Filho para que todos crescem nele? Quem foi que testemunhou do Filho? O Pai. O próprio Deus dá testemunho de Cristo. Não é de nenhuma outra coisa. Tá bom, meu irmão? O próprio Deus dá testemunho de Cristo. Então Jesus vai dizer, o Pai testifica de mim. Ele mesmo testifica de mim. Porque se tem um lugar que Deus quer que você esteja, não é ali, nem aqui, nem acolá. É em Cristo. Se tem um lugar que Deus conduz o homem a ir para alcançar a bênção, a vida com ele, não é ali, aqui ou acolá. Está entendendo? É em Cristo. Se tem um lugar que Deus orienta o homem a ir para encontrar o perdão, a salvação, a vida eterna, nele, é em Cristo. E por que os homens pregam que você só tem vida eterna aqui? Você só é salvo se estiver aqui. Você só é salvo se guardar isso, se fizer isso, se obedecer ali, se tiver...
Está entendendo? Está recebendo o ensinamento da palavra? Deus testemunha de Cristo. Não é dessas coisas que os homens pregam. Deus dá testemunho de Cristo. Tudo que você precisa conhecer para ter uma vida com Deus está em Cristo. E Jesus vai dizer assim: vocês nunca ouviram a sua voz e nem conheceu o parecer de Deus. Porque a gente só ouve a voz de Deus através de Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o verbo que se fez carne. Os apóstolos chegaram e disseram: Senhor, nós queremos ver o Pai, meu amigo. Para você ver a Deus, só pode ver a Deus através de Jesus. Por quê, irmão Wellington? Porque a palavra de Deus lá em Colossenses vai dizer que Ele é a expressa imagem do Deus invisível. Deus é espírito, não se vê. Deus é eterno e grandioso, ninguém nunca vai ver Deus. Nós vamos ver Deus através de Cristo. Cristo reflete a imagem do Deus invisível. Está entendendo isso? Aí vem um grupo aí da Sociedade Torre de Vigia dizendo: não, nós cremos em Jeová. Nós não adoramos a Jesus, que é o Deus menor, que é um Deus qualquer, que não é o Criador, é uma criatura. Nós cremos em Jeová, nós adoramos a Jeová, nós servimos a Jeová, nós somos testemunha de Jeová. Como? Se o testemunho que o próprio Jeová Deus mandou dar é do Filho, como você adora Jeová? Se Deus ele tem que ser adorado através do Filho, como você vai servir a Deus? Porque a obra de Deus para o homem servir a Deus é Jesus. Está entendendo isso? Falta um pouco de raciocínio para essas pessoas usar a inteligência. Mas o diabo cega, tá vendo? É isso que a palavra nos adverte. É esse o trabalho do diabo. Ele cega o entendimento das pessoas, meu irmão, para não crer naquilo que a palavra mostra. O povo está aí usando a palavra e se dirigindo por outros meios. Como é que pode? Se dentro do catolicismo romano tem a palavra de Deus, como é que pode as pessoas estar ali achando que Maria é medianeira, se a palavra não ensina isso? Como é que pode, se lá na Adventista do sétimo dia tem a palavra de Deus e o povo está lá acreditando que vai ser salvo guardando o sábado, se a palavra não ensina isso, gente? Como é que pode, se o povo dentro do Testemunho de Jeová tem a Bíblia e lá eles são orientados a adorar Jeová, porque não pode adorar Jesus, que só Jeová é Deus, se a Bíblia diz que Jesus é Deus encarnado, que é através dele que dê glória, que dê graça a Deus através do Filho. Pelo nome de Jesus, devemos dar glória a Deus, graça a Deus. Como é que pode os mormons, querendo viver com Deus, se eles lá têm a Bíblia, apesar que eles não usam a Bíblia lá, eles usam o livro de Mormons. Estão pregando aí que o caminho da salvação é a igreja de Mormon. Como é que pode, meu irmão? Dentro das igrejas evangélicas, os pastores que dizem que são homens de Deus, os pastores que pregam a palavra de Deus, estão prendendo o povo dentro de uma orientação maldita, fazendo o povo entender que só encontra Deus, só é salvo, só serve a Deus, só é de Deus, se estiver dentro de uma igreja, submisso à autoridade do líder. Se a Bíblia diz que o cabeça da igreja, que somos nós, corpo de Cristo, é Jesus, que nós temos que se submeter sem questionar, não é a líder, é a palavra que tem que reger, que tem que ter autoridade sobre nossa vida, é a palavra, e é sobre a autoridade da palavra que nós devemos estar. Como é que pode? Esses homens pastores têm a Bíblia, estão fazendo culto de vitória para a pessoa encontrar Deus, subindo o monte, para encontrar Deus, bênção de Deus em campanha, fazer pacto de voto, se a Bíblia não ensina isso. Está vendo onde está o erro? Eles usam a Bíblia, mas não conduz vocês pela Bíblia. Não ensinam a vocês a doutrina de Cristo. Eles estão ensinando e formando em vocês a doutrina do sistema, seja qual for ele, católico, espírita, evangélico, testemunho de Jeová, qual for. Você tem que ser devoto de Cristo e voltar sua atenção, sua vida de fé, de regra de fé e prática pela palavra de Cristo. Não é pelas ordenanças de igreja. Nenhuma.
Como é que pode, irmão? Esses homens dizem que têm a revelação de Deus. Esses homens dizem que são de Deus. Eles dizem que são representantes ungidos, escolhidos de Deus, cheios da unção, para o povo estar submisso a eles. Usam a Bíblia, mas não pregam a Bíblia. É aí que nós temos que ser prudentes e atentar para o que a Bíblia ensina. Se alguém não está aqui pregando a doutrina de Cristo, se alguém não permanece fiel à doutrina de Cristo, cuidado, esse não tem a Deus. Quem é de Deus não é quem é pastor, não é quem está dentro de igreja, não é quem tem a unção, não é quem tem o poder, não é quem está lá com o seu ministério grande. Quem é de Deus é quem está na palavra, é quem prega a palavra, é quem defende a palavra, é quem vive a palavra, é quem leva a esperança da palavra. Quem é de Deus é quem está na palavra, irmão. Os homens estão aí dizendo que é de Deus, estão só lendo a palavra e não estão pregando a palavra. Olha o que Jesus vai dizer. Vocês examinam as Escrituras, buscando ter nela a vida eterna. Gente, agora olha o que Jesus diz. São elas que testificam de mim. Quem testifica de mim é Deus através das Escrituras. As Escrituras não testificam de igreja, de padre, de pastor, de papa, de culto, de religião, de sábado, de batismo. As Escrituras testificam de Jesus, mostrando ao homem perdido, pecador, julgado e condenado, que ele só pode encontrar salvação, não é dentro de igreja, não é guardando o sábado. Não é sendo batizado, não é dando dízimo, não é vivendo filiado, devoto, praticante a uma religião. As Escrituras testificam que o único meio de salvação para a nossa vida é Jesus Cristo. Não é nenhuma dessas coisas, caminho, meios que colocam os homens dentro das religiões. Eles usam a palavra, mas não pregam a palavra. Não se submetem na palavra. Está entendendo isso, meus irmãos? Então Jesus vai dizer isso. Vocês estão preocupados em examinar a palavra para encontrar salvação, para encontrar vida com Deus, para encontrar comunhão com Deus. São elas que testificam de mim. É através de mim que vocês vão ter tudo isso. E vocês não querem vir a mim. O povo não quer estar submisso à palavra. O povo não quer vir para a palavra. O povo não aceita a palavra. O povo não dá ouvido à palavra. O povo fechou seus ouvidos para a palavra. Mas eles querem ir a Deus. Ele quer vir vida eterna, ele quer salvação, ele quer bênção de Deus, ele quer ser de Deus, mas não quer estar na palavra. Não ouvem, não dão ouvido, não creem, não se submetem à palavra. Está entendendo isso? Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério aqui. Que Jesus aqui está repreendendo os judeus e que a gente hoje pode tomar o ensino daqui, tirando lições e aplicando nos dias atuais de hoje para a igreja ser prudente, ser advertida e exortada, para ter cuidado com esses erros. Que Jesus repreendeu o povo lá. Eles usam a palavra, eles pregam na palavra, mas não se submetem ao que a palavra manda. Eles criam seus preceitos, eles criam suas doutrinas, eles criam seus conceitos de caminho de vida, de meio de salvação. É ou não é? O que hoje acontece nas religiões. Toda a igreja tem a sua regra de vida com Deus. Toda a igreja tem o seu princípio para você ser salvo. Toda a igreja tem a sua ordenança legal como doutrina para a salvação. É ou não é? É ou não é isso? Eita Deus, meu Deus, levanta mais homens para expor a tua palavra, Senhor, que dá luz e entendimento aos simples. É isso que nós precisamos, irmão. O mundo não precisa dessas igrejas ministério. O mundo precisa de homens para pregar a palavra. Na praça, na rua, em casa. O mundo precisa de homens compromissados com Deus. Em propósito do reino de Deus. Para levar libertação, o poder de Deus, para as almas que estão perdidas e aprisionadas no poder de Satanás. O mundo precisa disso. De homens que preguem, protestem, reprovem, condenem todo o conceito errado que está sendo pregado aí, seja por quem for. Nós temos que fazer o bom combate da fé. Que Deus abençoe a todos vocês. Que vocês meditem no que vocês ouviram aqui. Que essa instrução
possa ser luz de Deus para iluminar a tua mente e te dar entendimento. E que você, se achou que é importante, se você achou importante essa instrução, eu te faço um pedido. Compartilha e envia ela para outras pessoas para receber essa instrução, para iluminar o seu entendimento. Amém, meus amados irmãos? E eu convido vocês, se quiserem, desejarem, não quero seguidor, mas se você quiser, compartilha meus vídeos aí. Não quero like. Mas se você quiser aprender, tiver um interesse, me visita lá no canal no YouTube. Me visita aqui no Face, vários vídeos, onde eu faço as lives. E lá no Kawaii, a plataforma, não é? Kawaii. Eu chamo Kawaii. Eu acostumei a chamar Kawaii. Lá tem vários vídeos de instruções com um tempo curto de 10 minutos no máximo. Mas com instruções objetivas e curtas para você ser instruído e esclarecido em diversos assuntos. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Mando aqui a paz do Senhor Jesus para o meu irmão Adinaldo Nogueira, para a minha irmã que está aqui, a irmã Érica Edrian, a paz do Senhor. E quero que todos, não é, que ouviu todos vocês que estão assistindo, que estão analisando essa instrução, tenham cuidado, sejam mais coerentes, use o senso crítico com base numa análise das coisas. Antes de você expor o seu questionamento, o seu contrário, examine tudo que está sendo ensinado aqui e olhe os textos, compare, use o crivo da palavra para ver se o que você está recebendo e recebeu nessa instrução está baseada verdadeiramente nas Escrituras. E o Espírito de Deus é quem vai nos conceder a certeza final. Porque não é só pela palavra. É o Espírito de Deus que nos guia na palavra. É Ele que nos dá a convicção. Eu não preciso de um curso de teologia. Eu só preciso da graça do Senhor, o Espírito de Deus em mim, que é a unção que está em nós, que nos ensina todas as coisas. Como disse o apóstolo João na sua segunda carta, capítulo 2, aliás, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 27. Dá uma lidinha lá e você vai ver essa verdade. A unção que habita em nós é o Espírito Santo de Deus. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E que assim, eu desejo a todos que ouviram e receberam essa instrução, que sejam edificados, instruídos, orientados para o crescimento na fé do conhecimento de Deus. Amém, meus irmãos? Paz do Senhor. Meu irmão Adinaldo Nogueira, Deus continue abençoando aí todos nesse estado de Sergipe, na sua cidade aí de Boquim, nessa comunidade Sítio de Olho de Água. Amém? Paz do Senhor Jesus a todos.